Hoje é um dia muito especial, porque ontem aconteceu a primeira aula do nosso intensivo Engordar ao Contrário. Amanhã, quarta-feira, é a segunda aula do intensivo. Eu trago hoje para vocês, entre esses dois eventos, nesse ínterim, uma pessoa muito especial, um grande amigo meu, já de muitos anos, o professor Márcio Zanardo, especialista em desenvolvimento humano, a arte do despertar, escritor, palestrante, e que hoje eu o trouxe aqui para fazer uma entrevista onde ele vai nos dar uma aula e contar muito sobre o trabalho dele. E eu peço a você que acompanhe a entrevista até o final, porque no final o professor Márcio ele vai fazer o lançamento no formato digital de um livro de autoria dele, que já foi lançado no formato físico, mas agora ele está lançando aqui no nosso canal no formato digital, aonde vai ser apresentado para vocês a oportunidade de adquiri-lo e de não só prestigiar o trabalho desse grande homem, batalhador do desenvolvimento humano, e que nos cedeu hoje, aqui, o que ele tem de mais precioso na vida dele, que é o tempo dele, nos presenteando com pérolas caríssimas de conhecimento. Então, eu peço a vocês que a partir de agora, parem tudo que vocês estiverem fazendo e assistam, não com os olhos ou com a mente de vocês, mas com o coração. Tudo que ele, o professor Márcio Zanardo, tem hoje para ensinar a todos vocês. Então, com vocês, o professor, o meu grande amigo, o professor Márcio Zanardo. Bem, pessoal, como vocês podem ver, eu estou aqui dividindo a tela com o professor Márcio Zanardo, o meu grande amigo. Só que, antes de eu apresentá-lo, eu vou contar uma história. E essa história, ela aconteceu alguns anos atrás, lá em São Paulo. Eu passei quase 20 anos da minha vida ministrando aula de Aikido. E, como eu disse alguns anos atrás, eu fui participar de um seminário lá em São Paulo. E, quando terminou o seminário, eu vi uma pessoa, um professor, passando com uma camisa muito bonita, muito bonita. Aí eu não conhecia ele. E eu chamei, elogiei a camisa dele e perguntei para ele, enfim, eu queria uma camisa daquela, eu queria uma camisa daquela muito bonita. E eu não sabia que ele tinha adquirido. Aí ele falou o seguinte: me desculpe porque vendeu tudo e tal. Aí ele disse: eu não tenho mais porque vendeu tudo, mas o que foi que ele fez? Este professor, ele simplesmente tirou a camisa que ele estava usando na hora, que era igual a essa que eu vi, muito bonita, ele tirou e deu a camisa que ele estava usando para mim. Esse professor é o professor Márcio Zanardo, que está na frente de vocês agora. É essa pessoa especial que vocês estão vendo agora, a pessoa protagonista dessa história. E eu fiz questão de trazer ele hoje aqui, porque as boas pessoas a gente tem que trazer para junto da gente. E eu estou trazendo para junto de vocês aqui ele, que para mim, eu vou morrer dizendo, é uma das pessoas que valem ouro na minha vida. Amigos, os verdadeiros amigos, a gente conta nos dedos de uma, e ainda assim fica sobrando o dedo. E o Márcio é um desses amigos. E por que é que eu estou trazendo ele aqui? O Márcio, ele, além de ser um professor de Aikido,
é um escritor, um dos melhores que eu conheço. Ele é um buscador do desenvolvimento humano e numa aula de Aikido e em tudo que ele faz na vida dele, é isso que ele procura fazer pelas pessoas, ajudá-las a desenvolverem-se em todos os aspectos da vida dele. E o Márcio, hoje, ele está aqui para que eu possa apresentá-lo, claro, para que ele possa apresentar um pouquinho do trabalho dele, mas principalmente para falar também sobre um livro que ele vai disponibilizar para todos vocês que estão nos assistindo agora, para terem a opção de adquirir esse livro do professor Márcio. Porém, antes da gente chegar nesse ponto, a gente ainda vai chegar lá. Eu vou pedir ao professor Márcio agora que se apresente, diga o que é que, enfim, fale sobre o trabalho dele. E ele está livre aqui para falar, porque eu só fiz essa abertura aqui que eu já estou falando demais, porque eu trouxe aqui para ele falar. Hoje, quem vai receber aula aqui do Márcio vai ser vocês. Eu não vim aqui para ministrar aula para vocês, é ele que veio. Então, Márcio, por favor, a minha audiência, ela é sua, e eu tenho a maior confiança de deixá-lo com essa audiência, porque eu conheço o seu coração. Márcio, por favor, fique à vontade. Vamos lá. Antes, muito obrigado, né, pelo carinho, pela oportunidade que você está me dando para estar junto com a sua audiência. E também muito obrigado a todos que estão nos assistindo aí neste momento. Com bastante alegria fazer parte aí também com o trabalho que você também faz, que é maravilhoso, no desenvolvimento do ser humano, seja físico e mental, emocional. E espero poder colaborar naquilo que eu venho desenvolvendo, e a cada dia mais a gente percebe que a gente precisa estudar mais. E isso é infinito. Mas vamos lá. Bom, eu faço um trabalho bastante sério no despertar da consciência. Minha formação é totalmente oposta, né? Mas de certa forma me levou a isso, que é engenharia elétrica, minha formação. Mas ela também veio a colaborar muito com relação a enxergar como colocar para as pessoas de uma forma mais simples, e o desenho gráfico, né, fluxograma são maneiras bastante práticas e fáceis de visualizar todo o contexto. E dentro desse trabalho, a gente se depara com uma coisa que é muito natural e é intrínseca ao ser humano, que é o estado de presença. Nós nascemos nesse estado. E é inerente também à vida que nós vamos perder desse estado em função da parte humana, né? Então, todo ser vivo tem a sua característica, mas nós humanos temos uma característica que é extremamente interessante, que é todo o sistema racional, onde está o cérebro, enfim, e onde a gente armazena todas as informações que a gente adquire. Mas o mais interessante é que a partir dos 7 anos nós vamos deixando um estado natural de presença
onde através dos sentidos nós temos o envolvimento com tudo que é externo de uma forma mais total, sem estar preso à luz, né? Sem estar preso ao que está acontecendo naquele momento. A gente só usa no momento, né? Mas sem estar dando vazão assim, de uma forma a me identificando com o momento, né? Emocionalmente falando, né? Psicologicamente falando. Mas Márcio, por favor, me desculpe eu te interromper, mas eu já conheço profundamente seu trabalho, eu já te acompanho há tantos anos, mas para aquelas pessoas que estão assistindo a gente, de uma maneira assim, bem simples, para o pessoal que não conhece nada, o que é o estado de presença? Perfeito. Estado de presença é quando nós, por exemplo, eu vou usar um dos sentidos agora, vou usar o tato. Eu vou pegar a xícara de água, como você está fazendo. Eu não sei o que você está tomando, mas aqui é água. Essa aqui azulzinha foi o café que a minha esposa fez, né? É porque ela sabia que era um momento especial e ela preparou o café para mim. Olha, que maravilha. Então, nós temos, é muito comum hoje, depois que a gente aprende, né, a fazer um movimento, no caso aqui, existe uma xícara, eu vou pegar a xícara e vou beber a água. Então, é muito comum hoje o fato do condicionamento a fazer isso diariamente, eu não perceber mais de fato que eu estou fazendo isso. Eu já tenho armazenado na minha memória esta informação do movimento, do toque, do levantamento do copo e depois ingerindo a água. Isso já está condicionado, já é uma informação aonde eu posso dizer, eu sei que estou bebendo água, ou eu sei que eu bebi água, enfim, mas eu posso dar uma atenção maior, como se fosse a primeira vez que eu estou fazendo isso. Então a xícara está aqui, eu seguro, toco. No exato momento que eu toco, eu percebo esse toque como se fosse a primeira vez. E aí eu percebo o movimento do meu braço, levando a xícara até a boca. Eu sinto com o meu lado lá tocando na xícara e depois ingerindo a água e ela simplesmente descendo. E eu sinto ela descendo até o máximo que eu puder. Quando eu estou fazendo isso, eu estou colocando mais atenção ao ato, né, daquilo que eu estou fazendo. Essa atenção é chamada de presença. Eu coloco mais atenção. Márcio, deixa eu te perguntar uma coisa que me surgiu agora. O Márcio, ele tem um filho, o João. Quando o João era pequenininho, era bebê. Aí, isso me veio agora. Então, quando ele era pequenininho, ele fazia coisas que para nós são muito comuns. E, no entanto, ele fazia coisas comuns e de repente, ele sorria com aquilo. Eu acho que quando falta presença, a gente começa a perder isso, né? Justamente. O simples ato, como você disse, né? Tomar a água, que pode ser uma coisa tão maravilhosa, mas que ao mesmo tempo é fantástico. E a gente perde isso porque perde esse estado de presença, né? E justamente. Existe uma condição extremamente significativa onde o corpo, ele pela naturalidade de seu processo de inteligência, que o corpo humano é uma mecânica extraordinária, sofisticada,
né? Que essa atenção dada, a qualidade que eu estou dando à água em função à atenção que estou dando ao movimento, ao ato de beber água, isso já gera, vamos dizer assim, que eu vou beber água porque é importante beber água no dia, tá ok. E eu bebo de forma automática a água no dia, ok. Sem perceber, mas eu bebo, porque eu já estou condicionado, já estou com minha garrafinha do lado, e eu já tenho na minha cabeça que eu tenho que tomar 3 litros de água, e daí eu vejo a garrafa esvaziar, depois eu tomo de novo, e depois eu tomo de novo. Já está ok. Isso é bastante significativo dentro do contexto de saúde e fisiologia, sim. Mas se eu dou atenção a isso da forma que foi colocada, eu potencializo muito mais o benefício que eu vou ter tomando água. É só isso. Então, assim, é como se eu fosse... É igual o desenho do Popeye, o espinafre. Então, eu posso comer espinafre e saber que o espinafre vai me dar tudo aquilo, sim. Mas o Popeye, quando ele comia o espinafre, que a gente não percebia, não era só o ato de comer o espinafre. Pode ver que ele comia o espinafre com total atenção comendo o espinafre. Ele sabia que quando ele, com total atenção com aquele espinafre, ele estaria muito mais forte. Eu não estava lembrado disso. É mesmo. Né? Então, esse estado de presença é natural, é inerente, mas nós pedimos que nada mais é de uma atenção maior àquilo que está fazendo. É engraçado que quando nós estamos na escola, né, ainda pequena, e a professora chama a nossa atenção. O que dá a entender isso? É que nós estamos dispersos na aula durante o momento que ela está explicando a matéria. Aí ela vinha com uma régua e dava na carteira e fazia aquele estalo. Ou às vezes ela fazia na mesa dela. Se você estava muito disperso, talvez ela nem precisasse ir até você, porque na mesa dela já era o suficiente. Aquele estalo, aquele barulho, o fato de a gente ficar disperso é um reflexo natural de que a gente toma um susto na hora. Esse susto é literalmente o resgate da presença. É como se tivesse um outro Mário, um outro eu aqui. Aí ele foi embora daqui, ele saiu, e daqui a pouco, pá, bate a régua, é como se eu estivesse chamando ele. Volta aqui. A coisa ficou complicada aqui. Aí ele volta, e aí eu presto atenção no que a professora está propondo. Essa atenção é extremamente significativa para tudo na nossa vida, em qualquer campo da nossa vida. Então, isso nos dá uma qualidade de vida extremamente significativa, porque, de fato, dá a sensação real de que eu estou realmente vivo e não sobrevivendo dia a dia, né? Nesse caminhar, nessa jornada. Então, é mais ou menos por aí. Ô Márcio, sabe uma coisa interessante? Foi outro insight que eu tive agora, você explicando isso. Você sabe aquela história que algumas pessoas dizem que banana prende o intestino, não é? Certo. Fisiologicamente, banana não prende o intestino. Bem, eu já sabia disso, porque eu trabalho com a saúde das pessoas, então eu já sabia disso. Mas só que, lendo um trecho do seu livro Arte do Despertar, que eu tenho aqui comigo, é basicamente uma coisa muito simples, sem precisar ir para a fisiologia. A banana, ela prende o intestino, sim,
de quem não está nesse estado de presença. Ela não prende. Porque quando você começa a entender que mente, corpo, os seus sentimentos, isso é uma coisa só, então você começa a entender um princípio que eu lhe admiro muito. Uma das razões é porque anos atrás você entendeu uma coisa que só agora as pessoas estão começando a compreender. Algo que o pessoal chama de mindfulness. E há anos que eu vejo você falando disso. Enquanto isso para as pessoas é uma novidade, eu ouço você falando disso há muitos anos. E justamente essa ausência de presença é que faz com que a gente esteja tão desconectado da natureza ao ponto que você come uma banana e provoca constipação. Eu tinha que fazer essa pausa aqui porque conselho a vocês. Ao final, a gente vai apresentar o livro do professor Márcio que vocês vão ter a oportunidade de adquirir, que é valiosíssimo. E vocês vão começar a ter um monte de insight, como eu ainda hoje tenho. Né? Foi só essa pausa que eu queria fazer. Maravilha. Justamente em mindfulness, né, como você mesmo acabou de dizer, na tradução é atenção plena. Então, claro, quando fica assim, mais um toque, né? Um toque gourmet, mindfulness. Aí a gente já olha assim, vai para a América, né? E aí os americanos são the best of, os melhores e tal. Mas eles nada mais do que copiaram, porque Buda já falava em mindfulness há muito tempo, então eles só colocaram, só que falava na língua, né? Ele falava atenção plena, mas daí eles traduziram para mindfulness e ficou bonito, né? E ficou charmoso, e hoje se vende muito. Mas raros são aqueles que conseguem estar em mindfulness, né? Mas vai vender. Então, a primeira coisa a entender é que nós já temos isso. Então, assim, não é nada ser buscado, não é nada ser... Você não tem que ir para nenhum lugar, você não precisa nem para um supermercado para adquirir, não vai para nenhum lugar. Porque é um estado nosso inerente a todo ser vivo, na verdade. Todo ser vivo está em estado de presença, né? Mas nós que temos a mente, que nós desenvolvemos o tempo psicológico, passado e futuro, então a gente começa a ficar preso ao tempo psicológico. Mas para nenhum outro ser vivo existe isso. É só nós. Por isso que as emoções começam a ser geradas e a gente também, né, entendeu e começa a ficar preso dentro das emoções e não consegue sair dessas emoções. Mas por causa de uma coisa. Pela falta de entendimento de como sair disso. Tudo na vida é entendimento. Se eu entendo, não é mais difícil. Eu sempre falo. Se eu não entendo de carro, eu só conheço meu carro, então eu consigo dirigir meu carro facilmente. Eu tenho afinidade com o meu carro, já conheço meu carro. Mas eu conserto o carro, se ele quebrar, em qualquer parte, não superficial, uma coisinha ou outra, mas na totalidade. Não. Porque eu não tenho entendimento. Mas o mecânico vai consertar fácil. Então, calma aí. Para o mecânico, se eu perguntar para ele, é difícil ou é fácil consertar o carro? É fácil? Não é buscar esse estado novamente porque nós nascemos com ele. Como é que nós resgatamos ele? Essa é a palavra. Resgatar aquilo que já está. Como é que eu resgato? Isso.
né? Entendimento. Márcio, no decorrer desses anos, você ministrando as palestras, as pessoas, elas costumam expressar dificuldades que elas têm de conexão com elas mesmas, com os outros, com o ambiente. Ou seja, a dificuldade na prática da atenção plena, da presença. Sim. É impressionante. Eu venho desenvolvendo isso, né, já em várias cidades do Brasil. Tive essa oportunidade, né, de estar em cidades onde tem culturas diferentes, né, também. E é impressionante que praticamente, vou colocar em porcentagem, 90% ali das pessoas aonde eu tive em várias regiões, de fato, desculpa o termo, mas parece que há um estado de zumbi, né? De não estar conectado mesmo com nada, somente a mente dela. É como se ela fosse um mundo sozinha, assim, que é a mente dela. Se eu desenhasse, fosse cartunista, dá para colocar cada um com um mundo diferente, um mundo à parte, né? Mas que só existe aquele mundo, não existe mais nada. Então, de fato, nós perdemos sim o contato, essa conexão natural, uma presença, né? Com esse estado que é intrínseco à vida, né? De uma forma muito significativa. E esse é o maior problema que nós temos hoje, né? Que muita gente acaba falando da guerra, acaba falando de pandemia, de vírus, de um monte de coisa que a humanidade passa, né? Mas ela esquece que a maior epidemia já vista na história do planeta é a falta de presença. Isso é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Quer ver uma coisa? Veja, eu vou lhe dar um exemplo e você... É a vida, mas é o que acontece. Imagina assim, uma pessoa tem um problema de saúde e ela vai ao médico e ela vai recorrentemente por anos nesse médico. E esse médico receita uma medicação. E essa pessoa, ela toma essa medicação por anos. E a medicação, ela nem melhora o problema. Mas ela continua por anos tomando essa medicação. E por anos ouvindo que, não, tem que tomar essa medicação. Mas quer melhora. Isso é falta de presença. E claro que dentro do meu trabalho na medicina oriental, na naturopatia, eu procuro ensinar esse caminho de retorno para a pessoa. Mas isso, você que trabalha com isso há muito, o desenvolvimento pessoal há muito mais tempo que eu, já me diz com mais clareza. Mas o triste é você ver isso no âmbito da saúde. Isso é que é complicado. Ainda bem que é você falando. Um outro profissional em um aspecto diferente da área da saúde, falando o que eu falo lá no canal. Mas, então quer dizer que isso você verifica
em loco, né? Sim, sim, sim. E o mais interessante é depois, pós-palestra, pós-curso, é maior o impacto, porque o tempo de curso é maior, que são 16 horas, mas pós-palestra é impressionante como as pessoas me dão um feedback e conseguem, pela primeira vez já, a colocar um pouquinho mais de atenção, né, no estado que está, e consegue enxergar de que realmente está nesse estado de falta total de presente de presença que parece que está zumbizando, morto-vivo, né? Eu não sinto mais a vida, simplesmente estou respirando, né? E quando você não tem consciência disso, você acha natural, né? Então você acha que sua vida é isso, você acha que a vida é isso, né? Porque você está tão condicionado a viver dessa forma, sem sentir as coisas, né? Então, é natural. É como se tivesse agora um extraterrestre acabado de fazer de teletransportar para cá, né? Aqui, e aparecer nesse quarto aqui agora, assim, na minha frente, eu ia olhar assim, sem espanto, sem nada, e ia falar assim, não, já viram o YouTube, beleza? Então, assim, são duas palavrinhas que acompanham, Paulo, que é extremamente significativo, porque a presença, ela só é possível, né? Esse estado de presença não é possível por três outras condições, que se não tiverem ali, não dá. Falo isso com um pouquinho de propriedade, porque isso foi o maior experimento que eu já realizei em mim mesmo, né? Então vamos lá. É porque assim, existe só uma palavra, é uma palavra que vai te levar à presença. Se ela não estiver, de fato, você pode saber falar essa palavra, você pode usar essa palavra diariamente, tudo bem? Mas se ela não está, de fato, gravada na sua célula e não na sua mente, mas tem que estar na sua célula, você não consegue esse estado de presença. Você vai ter um estado superficial. Você vai ter um estado que parece como uma fagulha de uma fogueira, só aquela coisinha que sai assim. Então parece que você está, mas não está, porque a própria mente ela tem a condição de fazer uma armadilha para você. Ela é astuta e ela vai te dizer, vai dar uma ideia de que você está conseguindo e você não está conseguindo, né? E como que a gente vê isso, então, né? Porque qual é a minha base, qual é a minha referência, onde eu possa dizer, poxa, eu estou gateando, está indo, mas o processo está caminhando, né? Esse é a maior dificuldade, a gente saber se a gente está caminhando corretamente, né? Essa é a maior dificuldade que tem. Mas existe uma questão. Que tudo começa pelos 5 sentidos, não tem outra maneira, né? Toda a informação que a gente adquire é através dos 5 sentidos. Ainda não existe possibilidade de ter um cabo conectado aqui e vem fazendo um download de equipamento. Então a gente tem que captar o olfato, paladar, enfim, audição, visão, sem problema. E isso é armazenado dentro da memória, fica na memória. E isso é chamado depois de conhecimento, que é todo o conhecimento que a gente tem, que nada mais é do que toda a palavra que nós colocamos aqui na memória. Cada palavrinha é um pensamento e cada palavrinha, uma frase tem 5, 10, um parágrafo tem 20, 30 palavras. Cada palavrinha dessa é um pensamento. E há sentido, você soma palavras, aí gera uma frase, aonde gera um sentido. Senão, só uma palavra isolada, né? Então, o conhecimento nada mais é do que toda a palavra, tudo que nós conhecemos, tudo que nós adquirimos de informação, que é cada palavra, e que está armazenado dentro da nossa memória. E o pensamento nada mais é do que ir lá e pegar essa palavra e trazer, só. Ele vai lá, pega e traz, é isso. O pensamento é isso. Agora, enfim. Ô, Márcio,
Veja só, tem um evento que eu acho fantástico, mas eu gostaria que você contasse, porque esse evento é perfeito para mostrar para as pessoas o que é de fato essa conexão e o que é o estado de presença. Que é o seguinte, eu, durante quase 20 anos, eu ministrei aula de Aikido e até hoje o professor Márcio ministra. Só que tem um evento que é justamente para expressar isso, que num determinado momento, o Sensei Léo Reynosa, ele veio ao Brasil, né, Márcio? E ele foi a São Paulo, aonde morava o nosso mestre, meu e do Márcio, o Kawai Sensei, foi quem trouxe para o Brasil. Nós tivemos esse privilégio de termos sido discípulos de Kawai Sensei. Mas eu só preciso colocar aquelas 3 palavrinhas que são importantes, né? E eu já volto para essa história, né? O professor Paulo, ele queria deixar vocês assim, pô, mas quais são aquelas palavrinhas? Ele cortou, ele já cortou, ele... né? Então, mas é justamente para saber se vocês estão presentes. Então, vamos lá. Mas é interessante. Então, tem os sentidos, né, que vai captando, maravilha, e vai armazenando a informação. Mas tem uma coisa... Então, os sentidos, né, ele está ligado aos 5 sentidos. Então, assim, sentidos é igual, ou você tinha 5 sentidos. Ok. A próxima, que na verdade, se você resgata os 5 sentidos, ou qualquer um, depois vem o outro, naturalmente vai acontecer esta segunda etapa, que é a inocência. A inocência, para vocês saberem o que é dentro desse sistema, é igual a copo vazio. Nós temos que ser um recipiente sem nada dentro para receber. E não esse, eu já sei, esquece isso que eu já sei. O que você sabe, guarda lá e mantém guardado lá. Mesmo que você já saiba, então abre o espaço para receber de novo. Porque pode ser que esse eu já sei vai ter um complemento quando você recebe de novo. Vai somar com esse eu já sei, vai ficar eu já sei. E depois você abre de novo o copo, vai ficar eu já sei. Então você vai aumentando o seu eu já sei, se você tiver essa inocência. É só olhar para a criança. Por que a criança aprende tudo muito rápido? Porque ela está com o copo vazio. Só isso. Então, quanto mais vazio, eu tenho que estar receptivo. Receptivo é igual ao recipiente. Todo recipiente recebe alguma coisa. Ele não está dizendo que, por exemplo, esse copo, essa xícara, eu vou colocar um fio... Não, essa xícara não. Eu vou pegar um copo de plástico, aqueles mais simples, aquele que você faz, sabe, aquele barulho, e vou colocar um pouco de vinho de R$500 a garrafa. 500. Aí, quando eu colocar ali, a pessoa que me deu, que entende de vinho, vai falar assim, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Onde você está colocando um vinho de R$500 para tomar? Não, mas calma lá. O vinho, ele não está dizendo aonde ele tem que ir. Não, só você foi naquela taça de cristal. Não, ele não está falando não. Isso é a sua mente que está falando. Eu posso tomar. Qual o problema? Então, é o mesmo vinho que vai lá para dentro e vai fazer bem no meu corpo. Qual o problema? Não há problema. Então, é isso. E copo vazio é isso. Eu não me identifico com as coisas. Isso é a inocência. Só a inocência que te dá isso.
né? E depois tem uma outra, que é naturalidade, né? Que é ser o que é. Então, se você tiver 5 sentidos e trabalhar nele, você vai adquirir a inocência naturalmente, você não precisa fazer esforço, e a naturalidade vai vir de novo. Então, com você, porque nós já tínhamos a inocência, a naturalidade, já estávamos sentindo tudo na totalidade no que nós estávamos fazendo, e aí essas 3 em conjunto dá uma outra palavrinha que é a chave. Mas eu não vou revelar agora a chave, porque agora eu vou voltar na história e depois eu volto a chave. Massa. A história é que esse sensei que eu tive a oportunidade de conhecer nos Estados Unidos, ele, como o sensei Paulo falou agora, ele veio dar um seminário em São Paulo e ele queria muito visitar o Kawai Sensei, porque eu tive lá nos Estados Unidos com ele e eles que me indicaram o Kawai Sensei aqui no Brasil. E eu não sabia onde o Kawai Sensei estava, porque lá eu tive a oportunidade de conhecer o Aikido de uma forma muito idônea, muito boa, né? Com muita propriedade, né? E aí ele me indicou o Kawai Sensei dizendo que também seria um caminho, né? Dando continuidade ao caminho no qual eu estava. E aí eu fui ver e o Kawai Sensei estava 2 quadras da onde eu nasci em São Paulo. Coisa de, assim, de separar e falar o que a vida está me mostrando. O que é isso? Mas enfim. E aí eu ingressei, comecei a trabalhar com o Kawai Sensei, lá na escola dele. E essa vez que o Sensei Larry Rosa veio a São Paulo, ele gostaria de conhecer Kawai Sensei. E Kawai Sensei atende as pessoas, recebe as pessoas, a grande maioria, na clínica dele de acupuntura. Aí estava eu, uma aluna que fala japonês e um outro aluno que veio junto. Eu falando um pouco de inglês, a aluna falando japonês, para fazer as traduções. Então, o que acontece? Aí tinha mais um discípulo do Kawai Sensei, que estava aprendendo em shiatsu, acupuntura, que falava inglês, a filha do Kawai Sensei, que fala japonês, e só, estava nós 5 na sala. Aí, começou, né? Então, por exemplo, o Sensei Larry perguntava, aí eu passava para a Paula, aí a Paula falava em japonês para o Kawai Sensei. Aí o Kawai Sensei respondia, a Paula pegava, passava para mim, eu passava em inglês para o Sensei Larry Roth. Aí eu não sei por quê, que eu acho que foi um pouquinho de ego, alguma coisa, ou ciúmes, eu não sei. Aí do nada, assim, o aluno do Sensei que estava lá também começou a traduzir o inglês. E a filha do Kawai Sensei começou a traduzir o japonês. Então, o japonês para o português, que é a mesma coisa que a gente está fazendo, mas daí eles começaram a fazer do nada. Não falaram, vamos sendo, deixa a gente também e tal. Nada. Maravilha. Só que a tradução, ela não estava real. Ela estava manipulada. Então, a conversa saiu fora do contexto. Então, eu olhei assim, eu falei assim, não, mas não foi isso que você falou. Por que você está falando nisso? Aí eu acho que essa energia teve alguma coisa que eu não sei, é um fenômeno maravilhoso, que é o seguinte. Kawai Sensei começou a falar diretamente para o Sensei Larry Rosa, e o Sensei Larry Rosa respondendo e conversando diretamente com o Kawai Sensei. Mas o impressionante é que Kawai Sensei falando em japonês para cá, e ele respondendo em inglês, porque esse não sabe japonês. Então respondia em inglês para cá. E esse continuava a conversa em japonês, porque ele não fala inglês. Esse cara conversando lá de hora. Depois de anos disso acontecendo, eu ainda hoje acho isso fantástico. Isso é presença.
esse, para mim, é o melhor exemplo que existe para você expressar presença. E assim, isso é completamente congruente com o que você falou. Por quê? Nessa história que você contou agora com detalhes, tem uma coisa que a gente observa que é o seguinte: humildade dos dois e essa que você falou, inocência. Justamente. E, na verdade, tem um outro detalhe. Essa conexão, ela ocorre, pelo menos aonde eu consigo, até onde eu consigo falar, até onde eu consegui enxergar, até onde eu consegui desenvolver através dos experimentos que eu faço comigo, é que a totalidade naquilo que você está fazendo. Por isso, se eu for beber água e eu estiver na totalidade, como se fosse a primeira vez, ocorre um fenômeno que precisa ser explicado. Ocorre um fenômeno dentro do seu corpo, que é diferente de eu simplesmente beber de forma condicionada. Mas não há necessidade de explicar. Ocorre. Então, eles estavam totalmente envolvidos. E isso é o coração aberto, é o próprio vazio. Não tem o ego. Nada, eram duas crianças. Eu vi isso no rosto, duas crianças brincando. Isso. E é isso. Agora revelando a chave, os sentidos, porque eles estavam trabalhando com audição. Que se você abrir, você não vai ouvir o outro, você vai escutar. E escutar é com ser, é com coração. Não é a pessoa está falando e você já está falando aqui sem... E que aqueles que são mal educados já estão falando em cima. Isso é o ouvir, isso é mental. Eles não estavam ouvindo um outro, eles estavam escutando, porque você vai ter que esperar o minuto terminar para o fenômeno ocorrer, porque se daqui está vindo uma onda verbal para cá, vai ter que completar, como se fosse um cometa, vem daqui para cá, mas tem a cauda ainda, tem que chegar inteira. Aí sim, aí depois dá para dar a resposta daqui para cá. Porque se você, na hora que estiver falando, você já fala em cima, os dois cometas vão conflitar, não vai ter entendimento de nada. Vai ser confuso, né? Então, o que aconteceu ali é a presença, o sentido, que é somente o ouvido. Não precisava enxergar o outro, não precisava sentir o cheiro, nem o paladar, não está nem o toque. Então era só visão. Visão na totalidade. Acionou o quê? A inocência de cada um deles se tornaram crianças. Que linguagem de criança? Tem outra criança, pode colocar, pega várias crianças do mundo todo, de línguas diferentes, e coloca para brincar, ver se não vai ter comunicação. Comunicação 100%. Não precisa do... É verdade. Né? Então, a inocência entrou, eles se tornaram naturais, e aí vem a palavrinha que é a chave que eu vou dar para vocês agora. A chave vai ser agora. Percepção. Percepção é uma palavra não mental. Você não tem como, ou você está perceptivo, ou não. Percepção, a gente usa, porque assim, ó, vamos lá, eu vou colocar, para resgatar o estado de presença, eu não posso praticar. Porque prática eu tenho uma conotação de buscar alguma coisa. Eu vou praticar algo. Praticar esporte, você vai desenvolver dentro do esporte, vai chegar em um objetivo, vai ficar muito bom. Ok. O esporte é ótima a prática. Praticar uma língua, ok. Ou qualquer coisa mental, ok. Então, se for física, a prática é bom. Se for mental, a prática é bom. Para resgatar o estado de espírito, não é uma prática.
é uma percepção, ou seja, se eu estou aqui, pego a xícara e bebo a água com intenção, porque o Márcio falou para pegar a xícara, sentir e beber a água sentindo, se eu fizer isso, eu jamais resgato meu estado de presença. A informação vai como conhecimento e só. E do nada, você simplesmente pegou, foi beber e daqui a pouco, opa, deixa eu perceber isso. Mas sem a informação do Márcio, você do nada, porque vai acontecer do nada, se você entendeu o que eu estou falando, aguarde, porque vai acontecer isso. Não precisa fazer, vai acontecer. Em um momento, você perceber. Quando isso abrir na sua vida, quando isso aconteceu, uma vez, vai abrir duas, que seja um segundo que você conseguiu, vai abrir 2, depois vai abrir 3, vai abrir 4, vai abrir 5. Isso é natural. Não precisa buscar. Não precisa fazer nada. É só estar disponível. Márcio, eu tenho que falar uma coisa aqui pro pessoal. E aí eles ficam mercenários, o professor Paulo, né, falou tal livro e tal. E, bem, não é balela não. Aqui, o primeiro livro do Márcio. Primeiro livro. Este livro aqui é o tipo do livro que é para a vida. Esse livro aqui, Márcio, ele ainda está disponível na Amazon? Sim. Ótimo. Então, assim, eu vou fazer o seguinte. Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para as pessoas que... Não é as pessoas que quiserem comprar esse livro aqui, não. É para as pessoas comprarem, porque é para comprar esse livro aqui. Esse aqui é para transformar a vida. Então não é se quiser comprar, não. É para comprar. Só que o Márcio, ele vai falar agora, não deste livro que vocês vão comprar. Ele vai falar de um outro livro de autoria dele que vocês também vão adquirir. Mas aí é ele que vai falar. Vamos lá, Márcio, agora é com você. Olha, eu tive a sorte, talvez, ou a vida me proporcionou com esse grande presente, né? Que foram os livros que aconteceram de forma natural. Eu não tive a pretensão nenhuma de escrever nada. O engenheiro elétrico ele não sabe português, não sabe escrever, ele é péssimo. Eu sempre fui mal em língua portuguesa. Eu sempre brinco, né, que eu nunca escrevi nem um bilhetinho, nem um correio elegante na festa junina. Mas aconteceu, e a função de um despertar, na verdade aconteceu 2 despertar na minha vida, que me veio o livro em seguida. Mas esse último, chamado O Outro Lado, né, é resultado de uma das maiores experiências que ocorreram comigo. Eu fui meu próprio laboratório, meu próprio cobaia. Então, assim, eu aumentei pressão, triglicérides e várias coisas, várias vezes. E através do estado de presença eu queria saber se diminuía e, de fato, diminui. Só que agora tem um ponto muito importante, como nós estou com o professor Paulo aqui e trabalhamos também, acaba sendo saúde, desenvolvimento do meu ser humano em tudo isso, mas o eu está mais voltado para o interno e não tanto na fisiologia e nem no corpo em si, né? Isso eu deixo para o professor Paulo, que é o concurso nisso, né? É um grande especialista sensacional de deposito toda a minha confiança no trabalho que ele faz. Então, eu percebi, de fato, e isso aconteceu agora com o professor Paulo, no qual eu também sou consulto, eu me consulto com ele, porque agora eu estou vendo uma outra coisa que veio, né? Que é a relação da mente, corpo
e as emoções e a psique. Mas eu vou mudar um pouco a ordem. É corpo, mente e emoções. Então, de fato, se a gente não tiver o corpo, né, já em andamento no processo de tê-lo saudável, o estado de presença, ou se vocês quiserem colocar meditação, que é a mesma coisa que estado de presença. Meditar não é, né, ficar quietinho no canto e ficar recitando mantras, não precisa de nada disso. Você pode estar andando e sentindo você andando, acionando esse estado de presença, está totalmente envolvido ali. Isso é meditar. Meditar é você não estar na mente e sentindo o que você está fazendo, sem a mente, sem se identificar. Isso é meditação. Isso também, e é a mesma coisa. Só que se você não tiver corpo em andamento dentro da saúde, já em andamento, você não precisa estar totalmente saudável, mas em andamento, a sua dificuldade é muito maior. Então, assim, quanto mais você está saudável, começando o corpo, mais fácil de meditar. É proporcional. Então, se você quer realmente entrar nesse estado, desenvolver esse estado, você precisa também dar atenção para essa parte. E acaba sendo natural. Que eu fui procurar o professor Paulo para fazer um trabalho, porque eu já havia necessidade de aumentar o nível. Então, eu falei, é por aí, né? Então, assim, é muito interessante. Corpo, mente e aí sim, emoções, né? Depois, no nível elevado, aí sim, você, no estado de presença, quando você está nesse nível elevado, você tem o equilíbrio das emoções, daí inverte, aí você precisa mais nada. Você tem o equilíbrio das emoções, o mental sensacional e automaticamente o corpo fica maravilhoso. O corpo dele está ótimo, se você for fazer lá, medir, fazer o que você quiser, o corpo está ótimo. Mas quando você simplesmente, a atividade física acaba sendo o natural do dia a dia, nada muito, andar, caminhar, fazer as coisas, almoçar, jantar, fazer a refeição e tal. Mas quando é que está tudo muito bom? Porque 70% ele já está, 80% já está nesse estado de presença. Então o resto vem juntos. Eu falei, não é nada. Mas, sim, você vai ter que começar pelo corpo, depois você vai para a mente, depois as emoções e depois sim estado de presença. Né? Então esse outro lado é resultado disso que eu estou falando. E como que eu consegui chegar nisso? Entendendo que na vida tudo é dual, não tem tríade, é dual. Olhar para a existência é tudo dual. Então, assim, dia e noite, feminino, masculino, positivo, negativo, né? Então, a ausência de um acaba sendo o outro. Sem o outro, igual vida e morte, né? Que é um dos capítulos. Eu adoro esse capítulo. Adoro. Vida e morte. Aqui, vida e morte nasceram um para o outro. Porque sem a vida, como é que você pode? E sem a morte, como é que teria a vida? Então, eles nasceram um para o outro. Porque se a gente colocar numa linha vida e morte, é a mesma energia, só que num prisma diferente, mas é a mesma energia. Então, para que ter medo dela, né? Para quê? É a mesma energia. Você só precisa caminhar. Tá tudo certo. Foi uma coisa tão gostosa, a vida e morte, nascer um para o outro. É o maior amor que pode existir. Vida e morte. É uma união. O maior amor. Esse é o amor incondicional. Vida e morte. Nenhum está pegado ao outro. Na verdade, eles não se encontram. Isso é exatamente isso que você disse, viu? São amantes que nunca se encontraram. Márcio, o pessoal está me conhecendo agora, mas eu vou fazer uma pergunta para você que você já sabe. Mas assim, você sabe que você está fazendo a diferença na vida das pessoas, né?
Sabe? E veja só, eu vou lhe dar um exemplo prático disso que eu estou dizendo. A minha esposa também, como eu, é acupunturista, é hipnoterapeuta, enfim, todas as minhas especialidades ela tem. E alguns anos atrás ela conheceu uma senhora e ela começou a cuidar da saúde dessa senhora. E num determinado momento foi descoberto que essa senhora tinha leucemia. Márcia, um dia, como ela confiava muito na minha esposa, ela disse, tinha medo de morrer. E você sabe o que a minha esposa fez? Diga lá. Ela começou a ensinar para essa senhora o que você está dizendo. Quando chegou o momento dessa senhora, já fazia algum tempo que ela não tinha mais medo de morrer. Porque, em outras palavras, minha esposa fez isso que você está dizendo. E realmente, um faz parte do outro. A morte faz parte da vida. E vice-versa. É assim. Fantástico isso que você disse, viu? Fantástico. Você falou de uma forma diferente, algo que eu ouço muito no meu mentor. Mas a forma que você falou, fantástico. Mas você podia, por favor, que eu acho muito belo, explicar para o pessoal o nascimento da capa do livro, porque eu acho muito belo. Sim. E resumindo, na verdade, eu estou colocando aqui, né, enxergar os dois lados. Para a gente conseguir despertar, nós temos que enxergar os dois lados. Mas, às vezes, a gente tem dificuldade de um lado. Por exemplo, né, o amor incondicional, não o amor particular, direcionado. O amor incondicional. É difícil, é muito difícil enxergar. Mas o oposto dele é o ódio. E se a gente não sente ódio, a gente não tem possibilidade de amar. Eu quero dizer, não é buscar o ódio, não é estar preso ao ódio, não é isso, mas entender o ódio. Então, assim, eu fui me aprofundando no ódio. E o que acontece? Quando você se aprofunda de um lado, né, o outro lado aflora. Se você se aprofundar na vida, você entende a morte. Daí ela não é mais de fato. Mas você tem que se aprofundar na vida, né? Ou se aprofunda na morte, mas não dá. Então a gente se aprofunda onde dá, que seria na vida, né? De sentir a vida de verdade. Você está totalmente na vida envolvido sem a mente, você acabou de matar a morte. Ela não vai te pegar. Isso se torna eterno. Então, assim, se você tem dificuldade de um lado, então vai para o outro lado. É a mesma coisa, a paz. Então as pessoas estão buscando paz. Não tem como buscar paz, porque ele já está, faz parte desse estado de espírito, já está, é igual dois gatinhos. Você olha assim, a paz está lá. Mas daqui a pouco eles... E daqui a pouco volta, porque é deles. Aí o estresse é liberado e volta a paz, porque precisa, é necessário, né? Faz parte da vida, senão não daria só estar de um lado, né? Só estar de um lado, eu ter um lado, eu escolher um lado só, quer dizer que eu estou dividido. Isso vai gerar muitos problemas mentais e muito sofrimento, porque eu estou dividido. Mas se eu não tenho nenhum dos lados, eu estou no meio. E aí é como se fosse uma corta-brimba. Então, se eu quero paz, eu deixo de estar em guerra. Quando eu deixar de estar em guerra, que é o outro lado, aflora. Quando está escuro, então eu acendo um fósforo e ilumina. Se eu quiser de novo a escuridão, eu apago, ou eu tenho um interruptor, tenho uma lâmpada, então eu quero o escuro, então eu apago a lâmpada. O mais interessante, desculpa, fazer até um adendo.
pouco tempo esse insight, de que o claro não... Porque se a gente sai lá fora do planeta, não existe luz, e sim é escuro, é escuridão. Quando nós estamos dentro da barriga da mamãe, é escuro. E eu tenho uma pergunta. Por que que nós gostamos tanto de, na hora de dormir, ser o mais escuro possível? Então, a questão é, qual o problema do seu lado negro, do seu lado escuro, que todos nós temos? Qual é o problema? Nenhum. E sabe qual é a beleza? É através dele que eu vou encontrar. Porque quando a gente está dentro de um lugar extremamente escuro, basta a gente ficar ali por um tempo e a gente já começa a ver as coisas que tem no ambiente, sem ter luz. Então nós temos a própria luz. Basta você enxergar o que é a sua escuridão. E quando você enxerga o que é a sua escuridão, você acabou de acender a luz. Esse é o livro O Outro Lado. Enxergue um lado que o outro se manifesta. Márcio, nesse ponto agora, o pessoal está perreado com toda certeza, sem dúvida. O pessoal quer saber, por favor, o que é que eu faço para adquirir esse livro? Porque esse livro, o pessoal não vai adquirir pela Amazon, né? Então, como é que o pessoal vai adquirir esse livro? Como é que vai ser o processo? Diga aí. Olha, é muito, muito simples. Acho que é a coisa mais simples que eu já vi na minha vida. Através desta ferramenta que está ocorrendo aqui agora, chamada internet, e a gente conseguir ter essa entrevista online, parece que o professor Paulo vai colocar falar baixo, um link para vocês. Pois é, pessoal. Aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês vão encontrar um link. Você vai clicar nele. Aí você vai entrar direto na página de vendas do livro do professor Márcio. Essa página de vendas vai lhe dar acesso direto à Hotmart, que é a plataforma onde o livro do professor Márcio está hospedada. Muito importante frisar o seguinte: a Hotmart é a plataforma de conteúdos online maior da América Latina. Extremamente idônea. Você poderá fazer aquisição do livro do professor Márcio, cartão de crédito, boleto, Pix. A Hotmart, ela dá todas essas possibilidades para vocês. Vocês, se estão aqui no canal, Márcio, é como eu sempre chamo os seguidores aqui do canal, buscadores do conhecimento. Então, se você está aqui, é porque você é um buscador do conhecimento. E se você é um buscador do conhecimento, você só vai ficar calmo depois que tiver adquirido o livro do professor Márcio. Você mostra de novo a capa, por favor? Oi? Vocês têm que adquirir esse livro. Esse é um livro para a vida. Assim como o Despertar da Consciência que eu mostrei para vocês é um livro para a vida, esse é outro livro para a vida. E mais, faça o seguinte: como a gente está se aproximando do Natal, aí o que é que você vai fazer? Não compre um, compre dois. Porque aí um fica para você e o outro você dá de presente. Veja só que maravilha. E é assim, o que é bom, a gente tem que indicar. Só que tem um detalhe, é que o livro, esse livro do professor Márcio, ele não é bom, ele não é um livro bom. Ele é um livro excelente, estupendo, top. Como diz aqui no Nordeste, é o pipoco. Então, assim, que é uma coisa boa para começar a transformar a sua vida, adquira. Então,
faça isso. Você não está fazendo por mim, não, mesmo porque eu não estou ganhando nada com isso. Você não está fazendo pelo professor Márcio, não, você está fazendo por você mesmo. E por quem você ama, no caso de você presentear o livro para alguém que você gosta, tá bom? Então, faça isso. Márcio, essa entrevista foi uma experiência fantástica para mim. Porque, você sabe, eu sempre falo, você mora no meu coração. E eu repito, é um daqueles que você pode chamar de meu amigo. Se deixasse, eu ficava aqui por horas, só que não dá, né? Então, o que é que eu queria pedir para você agora, Márcio? Por favor, dê as suas palavras finais para o pessoal. E eu queria pedir para você, dessas suas palavras, colocando algo especial no coração de todos eles, por favor. Vamos lá. Antes, eu não me esqueci, não, né? Vocês acham que eu esqueci, né? Mas não. Veio o nome primeiro, o outro lado. E aí, o que veio depois de figura na mente, depois do nome, e eu tava vendo Netflix. Olha que interessante. E do nada, tava vendo no Netflix, veio o nome, anotei o nome. Depois veio os 21 tópicos de dentro, anotei todos. Aí me veio a figura, o equilibrista. Ele me dá a ideia do outro lado, porque quando ele está pendendo a cair para um lado, ele vai ter que colocar a varinha para o outro, vai ter que equilibrar. Então, ele nunca vai cair, que é estar de um lado. Quando você define um lado como, esse é o meu lado, eu gosto disso, só isso, e não dou importância ao lado oposto, então você vai cair. Mas para não cair, você caminha pela vida enxergando os dois lados. Aí você vai estar sempre no meio. E isso dá uma conotação de equilíbrio. A todos que estão aqui e que participaram aí, nos escutaram, né? Deram aí o tempo de vocês para me escutar, e eu sou grato por vocês escutarem, não só a mim, como o professor Paulo. De coração, quanto mais nós, começando por nós mesmos, porque é muito fácil delegar, principalmente para as crianças, quem é pai, enfim, o que eles têm que fazer. Mas nós temos que olhar um pouquinho no espelho e se perguntar, o que eu tenho que fazer? E uma das coisas mais importantes da vida é eu conseguir resgatar meu estado de presença. Por quê? Porque se eu resgatar meu estado de presença, vai ocorrer de forma natural eu resgatar também a felicidade, a paz e a alegria. Mas não é que eu vou ficar nesse estado eternamente e acabou, não vou ter mais problema. Jamais. Mas eu vou passar pelos problemas rindo, alegre, feliz, né? Em paz, porque eu posso passar pelas adversidades da vida em qualquer qualidade que eu queira. Então eu quero passar pelas adversidades da vida, eu quero passar por eles em paz, feliz e alegre. Por que eu tenho que ficar brava com um problema na minha vida? Por quê? Por quê? Quem disse que eu tenho que ficar bravo? Quem está falando para mim? Não tem ninguém batendo em mim. Não tem ninguém com chicote falando que eu estou fazendo isso, que eu tenho que fazer isso. Então eu decido, é minha escolha e é minha responsabilidade a forma que eu vou passar pelas adversidades, pelos problemas da vida. É minha responsabilidade. Como que eu vou passar? Como? Eu decido. É a mesma coisa, eu acordar e eu falo, hoje eu decido. Eu quero passar um dia alegre ou pé da vida. Decida. E passe. Não tem ninguém te maltratando ou negando isso. Então você pode e deve. Agora, deve não, me perdoe, você pode.
Aí você faz se você quiser. Porque o não também, não, eu quero passar triste, eu quero passar... Tá ok também, é honesto, é justo, tá tudo bem. Não precisa ficar chateado com isso, porque a honestidade é o primeiro passo conosco. Então, eu quero passar triste, eu quero viver com raiva, sem problema ainda. Você vai começar a viver bem, com raiva, porque você tá tudo bem, ninguém tem que falar diferente. Mas você pode decidir como. Então, é sua escolha. Então, assim, de coração para coração, percebam uma coisa. Se quanto mais eu resgatar meu estado de presença, que vai me dar esse estado de paz, felicidade e alegria, que não é que eu vou deixar de ter problema, se a gente fala, mas eu faço parte do mundo, então eu sou o mundo também. Se eu sou o mundo também, e eu estou nesse estado de paz, vamos colocar só paz agora, o que será, como será que eu vou chegar, como será que minha vibração vai primeiro? Paz. Então a probabilidade de o outro ser tocado com a minha paz, porque é natural, e tudo que é natural, o outro é tocado. Primeiro, o outro é tocado, mas quando é natural, o outro é tocado. Então, o outro é tocado, e o outro é tocado, e o outro é tocado, e assim vai. Então, é isso que eu gostaria. Se a gente olhar um pouquinho para isso, se a gente conseguir resgatar nosso estado de presença, a melhoria do planeta é extremamente significativa. Muito obrigado por me escutar. Demais. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo por ter nos dado o que mais de precioso você tem, que é seu tempo. Porque o que você fez hoje aqui por nós não tem preço. E a forma que eu tenho de lhe pagar é com a minha mais sincera amizade. Pelo menos até quando eu me for desse mundo, tá bom? Quando eu deixar esse mundo, tá bom? Tá. Então, Márcio, muito obrigado. Deus lhe abençoe, lhe ilumine. Muitíssimo obrigado.